Bom dia, graça e paz. Meu nome é Simone Helena. Nós estamos numa meditação sobre as mulheres da Bíblia. Esse é meu canal. Todos os dias pela manhã eu trago uma porção da palavra do Senhor e eu gosto de trabalhar em série. E se você olhar na minha playlist nesse canal, você vai encontrar uma série falando sobre os salmos de romagem, você vai encontrar uma série falando sobre a vida de Ruth e Noemi no livro de Ruth, e nós estamos nessa pegada de falar das mulheres da Bíblia, falando sobre as mulheres que a Bíblia, muitas delas não têm seu nome, não são famosas, até agora nenhuma mulher grandemente famosa foi tratada aqui nesse canal, e hoje eu também trouxe mais uma que a Bíblia não fala o nome, ela diz que é uma mulher sábia. A mulher sábia de Abel Bet Maacá. Abel Bet Maacá é o nome de uma cidade que fica na região da tribo de Naftali. E essa cidade é uma cidade que é chamada de cidade mãe, por causa da sabedoria dessa cidade, por causa do povo que é tratado com sabedoria, por causa das questões que eram ministradas difíceis naquele tempo das tribos de Israel, e as pessoas iam para lá para ser julgadas, consultadas. Então é chamada de cidade mãe. E essa cidade mãe, acontece algo terrível naquele lugar. Mas isso acontece porque nós estamos no contexto de segundo livro de Samuel, no capítulo 20, a partir do verso 15. Na verdade, o capítulo 20 todo de segundo Samuel trata a história do rei Davi. Quando Davi, ele é perseguido pelo seu filho Absalão, Absalão morre e Davi volta para Jerusalém. Na volta para Jerusalém, se levanta um inimigo de Davi, que é Seba. Então, Seba, ele é um benjamita, que ele é filho de Brique, e Seba, ele levanta simplesmente um confronto grande contra Davi. No momento em que Davi volta para Jerusalém, Seba toca o chofar e brada dizendo, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 20, verso 1, fala assim: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Brique. Mas os homens de Judá acompanharam seu rei desde Jordão até Jerusalém. Então aqui nós vemos o contexto de Davi voltando para o palácio. Nós vemos o contexto de Davi que venceu a guerra contra Absalão. Não, na verdade, Davi ficou muito triste que seu filho morreu, né? Mas ele venceu a guerra. Só que Seba se levanta contra Davi, porque ele era do lado de Absalão. E ele faz essa convocação. Ele é o verdadeiro inimigo do povo de Israel, né? Porque ele sai. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi como rei, mas ele se levanta contra a vontade de Deus e ele vai de cidade em cidade se rebelando contra Davi. Davi volta para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, vê tudo desfeito, né? Suas concubinas foram violadas por Absalão. E ali ela faz o quê? Davi pega essas concubinas e ela trata elas como viúva, porque ele não pode mais viver maritalmente com elas, porque elas foram violadas. Ali Davi faz o quê? Pega essas mulheres, olha que tristeza, né? A gente fala de mulheres. Davi pega essas concubinas, as suas 10 concubinas, coloca numa casa e elas passam a viver como viúvas ali naquele lugar. Passam a ser sustentadas como Davi, mas elas não podem mais casar, elas não podem mais ter filho, elas não podem mais ter uma vida conjugal. Elas passam a ter uma vida de viúva, tendo marido vivo, por causa do pecado do filho de Davi. Isso tudo é uma consequência que vem na vida de Davi por causa do pecado dele com Betseba. Então nós vemos uma sequência de problemas causados por um pecado de Davi. A casa de Davi cai em desgraça, cai em desordem. Não é o foco aqui falar de tudo que acontece com Davi, mas eu quero mostrar para vocês que a vida de Davi está toda de emaranhado de problemas por causa do pecado dele. E ali as mulheres são grande foco na vida de Davi nesse momento.
Betseba foi uma mulher violada por Davi, seduzida por Davi, e a casa de Davi cai. As concubinas de Davi, por causa do pecado de Davi, elas passam a viver como viúvas, elas perdem tudo. E Seba está nesse contexto todo se revoltando contra Davi. Então Davi levanta um novo comandante, que é Amasa. Só que Amasa não se preocupa com o que está acontecendo com Davi. E o tempo vai passando e Davi naquele momento fala, olha, não vamos convoca Seba para ir para a guerra, e Seba não chega ao tempo. Seba está bem em casa descansado e Davi chama de novo Joabe e os exércitos de Joabe. Joabe era um guerreiro muito sanguinário. E no primeiro momento que ele consegue estar naquela guerra, eu vou dar um salto na história aqui, porque se eu ficar falando todo detalhe da história, esse vídeo vai ficar muito grande. Eu quero que você leia 2 Samuel capítulo 20, que você vai ver que existem outros detalhes ali, que Seba se revolta quando Maasa, e ali Seba morre. Não, Seba morre não, gente. Vamos lá devagar. Pausa, Simone. Que a história é muito grande, eu estou tentando resumir a história. Joabe revolta-se contra Amasa e ele vê que Amasa não quer tomar uma posição e ele mata Amasa no meio dessa confusão toda. Olha só. Então nós temos o Davi voltando para casa, nós temos o Davi vendo que as suas concubinas foram violadas, o Davi tendo que clausurar suas concubinas, o Davi chamando a Amasa para ser comandante do exército, Amasa não se importando, ficando em casa descansando. Então Davi teve que chamar Joabe de volta, o exército de Joabe sanguinolento, Joabe tem um encontro com Amasa e mata Amasa, tudo isso nesse caminho. Até isso no momento que está perseguindo Seba, que é aquele homem que está defamando Davi, de cidade em cidade, se levantando contra Davi, trazendo revolta contra Davi. Joabe chega na cidade de Abel-Bet-Maacá, que eu já falei que era uma cidade onde as pessoas tinham muita sabedoria. A mãe de Israel. Ali nessa cidade, Joabe encontra uma fortaleza. Seba está dentro dessa cidade. E o que Joabe faz? Como eu falei, Joabe era um homem sanguinário. Ele constrói começa a construir do lado de fora da cidade, da muralha, uma torre. Começa a colocar entulho para ficar bem alto. Aonde está isso? Lá em 2 Samuel, capítulo 20, verso 15, fala assim. O exército de Moabe veio e cercou Seba em Abel de Bet-Maacá, que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Moabe estava para derrubar o grande muro, então ele vem fazendo entulhos do lado de fora da muralha, e ele começa a quebrar a muralha de cima para baixo. Qual a ideia de Joabe? A base eu não vou conseguir quebrar, mas eu posso começar a quebrar de cima e conseguir entrar. Ali, nós já vimos no contexto que Joabe é sanguinário. Que Joabe, quando encontra com Amasa, ele mata a Amasa por causa da procrastinação de Amasa. A revolta dele. E eles são parentes, gente. Eles são primos. Então Joabe está ali naquela fortaleza. Ele quer entrar, ele quer pegar Seba, ele quer acabar com Seba, porque Seba está fazendo revolta contra Davi. E um grande exército está do lado de fora. A cidade é uma cidade calma, uma cidade que traz paz a todo mundo que chega lá. E ali, nessa confusão toda, levanta quem? Uma mulher. Olha que coisa legal. Até então, as mulheres estão sofrendo as consequências dos pecados de Davi. Tanto Betseba, que perdeu o filho, quanto as concubinas. Mas nessa hora, na frente de Joabe, tem uma mulher sábia. E essa mulher começa literalmente a gritar. Diz o verso 16, uma mulher sábia bradou de dentro da cidade, começou a gritar de dentro da cidade. Ouve, dizei a Joabe, vem aqui para conversar comigo. Olha que mulher não só sábia, mas corajosa. Ela manda chamarem Joabe para conversar com ela. E Joabe, sabendo que ali era uma região de pessoas de grande sabedoria, ele se aproxima da mulher e pergunta. E ela fala,
você realmente é Joabe? És tu Joabe? Ao verso 17. Ao que ele replicou, sou. E ela acrescentou. Gente, ela não teve meia palavras. Ela questionou Joabe sobre a atitude de Joabe. Olha, o comandante do exército Davi, sanguinária, e essa mulher questiona, seria um homem sábio ou não? E ela pergunta para Joabe, escuta essas palavras da tua serva. E ele assentiu dizendo, estou te ouvindo, pode falar. Então ela começou, antigamente, olha que mulher sábia, ela traz o contexto do passado. Antigamente, costumava-se dizer, peço-te conselho na cidade de Abel. E era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Ou seja, ela questiona Joabe. Se aqui era um lugar para questionar impasse, por que você está querendo fazer guerra? Por que você está querendo entrar na cidade e destruir todo mundo? Por que você está querendo derrubar uma fortaleza? Ela questiona Joabe. Não é na conversa que ganhamos a paz? Não é na conversa que resolvemos tudo? Por que você está trazendo guerra sobre este lugar? E ela continua, somos um povo de pessoas pacíficas, fiéis em Israel. Assim como eu, estás tentando destruir uma cidade que é mãe Israel, porque deseja arruinar a herança de Yahvé. Respondeu Joabe, não é este o meu desejo, longe de mim querer destruir e arruinar esta cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Baste que o encontres, e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disso, a mulher replicou a Joabe, pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Para pensar que mulher é essa. Ela questiona o comandante do exército Davi. Ela aponta para ele o erro dele e ela toma uma decisão sem consultar mais ninguém. É isso que você quer? É isso que você vai ter. Eu vou jogar a cabeça de Seba para fora da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com o povo da cidade como lhe instruía o seu bom senso. Em seguida, eles acharam Seba, degolaram Seba, filho de Gripe, e arremessaram a cabeça dele para Joabe. Imediatamente, Joabe fez soar o chofar e a trombeta, e os seus soldados acabaram com o cerco da cidade. Cada um voltou para a sua tenda, e Joabe retornou para a presença do rei em Jerusalém. O que eu quero falar para vocês desta mulher? É uma mulher que simplesmente traz 3 lições maravilhosas para a nossa vida. Primeiro, que ela tomou posse da cidade. Ela resolveu sozinha não permitir que os inimigos entrassem na sua cidade, na sua casa. Ela tomou uma posição de lutar contra o inimigo da sua casa. E ela simplesmente fala, não, eu não vou fazer guerra, mas eu vou usar da sabedoria, vou usar da palavra. Nós, mulheres, nós temos um poder de persuasão feminina na palavra, e essa mulher usou isso com grande autoridade. Segundo, a guerra dela não foi guerra de braço, não foi gritando, não foi xingando, mas foi uma guerra de sabedoria, pacífica, evitando um mal maior, de uma guerra maior. Ela usou a guerra emocional. Ela tocou na emoção de Joabe, ela tocou na razão de Joabe. Você vem cá, é assim que você quer acabar com essa guerra, acabar com essa cidade, trazendo guerra, trazendo destruição, trazendo guerra no lugar de paz? E Joabe, ela confronta Joabe. Joabe cai assim, não, peraí, não é isso bem que eu quero. Na verdade, ele queria entrar lá, massacrar tudo, né? Queria acabar com tudo. Mas ele voltou atrás da fala dele. Nós precisamos aprender com essa mulher sábia de Abel Bet-Maacá. Precisamos exatamente guerrear de forma objetiva e determinada dentro da nossa casa. Nós precisamos ser corajosas, ter coragem de fazer o que essa mulher fez, expulsar o inimigo da nossa casa, tampar as brechas necessárias, usar de sabedoria 24 horas por dia. Ela trouxe salvação não só para a casa dela, para toda a cidade. E era uma mulher que tinha uma autoridade muito grande nessa cidade, porque ela determina o que ia acontecer com Seba, e o que ela determinou aconteceu.
ele foi degolado e a cabeça dele foi jogada e Joabe não entrou na cidade. O inimigo não entrou na casa dela. O inimigo não entrou na terra dela. Ao contrário, o que havia entrado pela brecha, que foi Seba, foi lançado fora. O que eu aprendo aqui? Além de tomar decisões certas nas horas certas, além de usar a sabedoria que Deus dá a cada uma de nós, que nós devemos lutar e não permitir que o inimigo entre na nossa casa. Nós devemos lutar e não permitir que as brechas, que Seba entrou por uma brecha. Havia uma brecha naquela cidade que permitiu ele entrar. Mas pelo mesmo caminho que ele entrou, ele voltou. Não vivo, mas morto. Que nessa manhã possamos ter a sabedoria dessa mulher, de falar a palavra certa na hora certa, tomar a decisão certa na hora certa, ter julgamento certo, saber ter posicionamento diante da dificuldade. Não é chorar, não é gritar, não é descabelar, não é falar assim, acabou a minha vida, o inimigo está lá fora. Mas não, ter a coragem de ter uma posição, de ter uma sabedoria voltada da parte de Deus. Nós estamos numa pegada de mulheres da Bíblia. Quantas mulheres sábias, quantas resoluções foram mudadas. Rispa mudou todo o pensamento daquela época por causa dos filhos que já estavam mortos. O rei Davi falou assim, não, nós temos que fazer alguma coisa, tirar os filhos dessa mulher e enterrar. Nós vemos ontem a esposa de Noé com grande sabedoria administrando sua casa, trazendo paz sobre seu lar. Agora nós vemos mais uma mulher que não tem um nome revelado, mas que terminou uma guerra, acabou com uma guerra, trouxe paz sobre sua casa. Que mulher nós somos nessa época? Nós somos as mulheres como a filha de Saul, que ficou em casa, viu os filhos ir embora, e a Bíblia não fala que ela tomou uma grande atitude, mas Merabe, né? Agora, a filha de Saul, Merabe, que não tomou uma grande atitude, mas pranteou e chorou e ficou em casa. Nós somos Rispa, que tomamos atitudes e lutamos por aquilo que nós queremos. Nós somos a esposa como a esposa de Noé, que trazemos paz sobre nossa casa. Nós somos como a mulher de Bet Abel Baacá, que traz paz no meio da guerra. Que tipo de mulher nós somos? Que geração de mulheres que nós somos? Somos uma geração que clama e ora por aquilo que acreditamos? Ou somos uma geração que esperamos as coisas acontecerem e o inimigo destruir? Não, nós somos uma geração de mulheres que lutamos por aquilo que acreditamos. Em todo tempo, Deus sempre levantou mulheres guerreiras. E essa geração, a geração que eu faço parte, a geração que você faz parte, é uma geração de mulheres que não permite ser derrotada pelo inimigo, que não permite que o inimigo entre na nossa casa querendo fazer guerra e bagunça. Que nessa manhã possamos levantar as mãos, colocar em cada parte da nossa casa, nos umbrais, nas janelas, nas portas, e orar, determinando, expulsando o inimigo de nossas almas, porque o inimigo, muitas vezes, ele não tem rosto, não tem pé, não tem braço, mas está nas potestades, nas regiões celestiais, lutando para tirar a paz da nossa casa, lutando para tirar a estabilidade do nosso lar. Que nessa manhã, Seba possa ser expulso da nossa casa. Que a fofoca, que a disseminação, que a mentira possa ser aniquilada na nossa casa. Que o disse-me-disse, o levante do inimigo possa ser abafado, como foi abafado na vida de Davi, porque Seba levantou como um caluniador. Que toda calúnia caia por terra hoje, em nome de Jesus. Que toda fofoca caia por terra hoje, em nome de Jesus. E que você seja uma mulher de sabedoria, para exterminar, arrancar pela cabeça esse mal e jogar para fora do muro da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão, e que a pessoa que ouvir até o final possa ser agraciado com a tua graça, com a tua bênção, com o discernimento do teu Espírito Santo sobre a vida dela. Abençoa as famílias representadas daqueles que ouvirão essa mensagem. Abençoa a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu vou trazer para vocês uma mulher que trouxe maldição sobre a vida dela, porque falou demais, né? Vamos vigiar com a língua. Graça e paz. Dá um like se você gostou, compartilha com quem você ama. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.